Muito celebrado por políticos da extrema-direita, o fim do DPVAT é aprovado no Congresso na mesma semana em que um acidente em Minas Gerais deixa 41 mortos. O deputado mineiro Nicolas Ferreira, que celebrou o fim do seguro como uma conquista, só esqueceu de avisar aos eleitores que, em casos de acidentes, eles podem ficar sem qualquer tipo de apoio financeiro. Quem vai falar sobre isso com a gente é nossa querida Daiane Oliveira, aqui no Plantão no Meteoro. Espera, antes da gente chamar a Dai, tem que passar um anunciozinho aqui dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. Aí, agora sim, Dai. Vamos lá. Como é que é essa história? Esse é um acidente terrível, né? Exato, é um acidente terrível. Infelizmente, nessa semana tivemos vários acidentes, tanto nas estradas quanto também acidentes aéreos. Nesse caso, especificamente, foi um acidente na BR-116, no trecho de Minas Gerais, e 41 pessoas já foram confirmadas, foram vítimas desse acidente. A maioria das famílias moravam na Grande São Paulo e vinham para a Bahia, né, para passar o final de ano com seus parentes. Isso é um ponto que pega bastante, né? Porque a gente tem várias pessoas que fazem realmente esse trajeto de deslocamento no final de ano nas festas para passar alguns dias, justamente que são folgas, né, que se consegue ali, um pequeno recesso, e ficar com seus parentes que muitas vezes você não conseguiu ver o ano inteiro ou durante vários anos. Então, são muitas histórias nessa linha. O acidente aconteceu no sábado, deixou 3 crianças órfãs, né, de pai e mãe. Felizmente, muitas pessoas são vítimas, né, 41 pessoas, né, foram vítimas, mas tem um ponto aí. O acidente aconteceu no sábado, dia 21. Só que a gente teve, no dia 18, o Nicolas Ferreira se vangloriando justamente da decisão, que é a decisão sobre o DPVAT, que não é mais obrigatório, a partir do próximo ano, logicamente, o pagamento do seguro DPVAT, que a gente vai falar aqui sobre o que é o seguro DPVAT e por que essas informações se conectam. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar o Twitter, né, do Nicolas Ferreira, que é justamente a felicidade, né? Olha, derrubamos o DPVAT, PT triste, Brasil feliz. Para começar, eu sempre tem um questionamento sobre o Nicolas Ferreira, sobre o PT triste e Brasil feliz, né? Enfim. Mas aí a gente precisa compreender que o Nicolas Ferreira e, né, seus grupos ali, a extrema-direita, eles afirmam que é importante derrubar determinados seguros, porque isso onera, isso faz com que quem tenha veículo acabe pagando mais. Inclusive, no primeiro comentário aqui, do Twitter do Nicolas Ferreira, é uma pessoa falando, para que serve o DPVAT? Só li comentários falando que a utilidade dele é para quem se acidenta, mas o SUS está aí para isso. E aí, né, exatamente esse comentário. E aí você entende que as pessoas sequer sabem para que serve o DPVAT, que é simplesmente o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito. É o seguro que foi criado através da lei número 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Sim, é um seguro que vem da década de 70. Por quê? Porque justamente a partir da globalização e do aumento do número de veículos no país, o número de acidentes também aumentou. E aí as vítimas, né, de acidentes com veículos, precisava se criar um fundo para auxiliar pessoas que tanto tinham sequelas quanto vinham a óbito e a família receberia esse valor. A gente está falando, por exemplo,
a gente não sabe dessas 41 vítimas, se todas as famílias, por exemplo, têm um valor para custear o enterro das pessoas. E a gente está falando de um seguro que ajudaria justamente a isso, a dar um enterro com dignidade, né, dar um auxílio durante algum tempo para que essa família conseguisse se reerguer novamente. É um acalanto, é algo muito mínimo diante de um montante que a gente tem, que o Brasil não tem de onde tirar para suprir agora essas pessoas. E aí eu vou te pedir, Sofia, para colocar um vídeo curto também do Nicolas Ferreira falando do fim do DPVAT como se fosse uma grande conquista dos brasileiros. Por favor. Vamos lá. Vitória aqui no Congresso, graças a Deus, fim do DPVAT aprovado. O governo teve que engolir, afinal de contas, o governo anteriormente tinha, né, voltado esse imposto, a gente aí conseguiu fazer aqui uma articulação e conseguimos aqui derrubar esse imposto. E, graças a Deus, você ano que vem não vai pagar DPVAT. Ganha o contribuinte, ganha eu, o pagador de impostos, que já está por aqui, ó, de pagamento de impostos. A gente sabe, né, que são vitórias que, enfim, poucas aqui que a gente tem, mas quando tem, a gente tem que deixar registrado aqui. Tamo junto. Muito caminho ainda hoje aqui. Pois é, né? Mais uma vitória. A gente repete. O pensamento do Nicolas é aquele pensamento que você ganha muito em não pagar uma quantia irrisória, mas se tiver algum acidente, aí sim vai ser um valor altíssimo que você vai pagar. Porque, vou te pedir uma coisa, Sofia. Primeiro a gente vai falar só um pouco mais sobre o acidente, eu vou te pedir para trazer um vídeo, né, com as informações do acidente, das vítimas, e no final a gente vai falar o que implica não ter um seguro DPVAT a partir do próximo ano para as pessoas, para possíveis vítimas de acidente, inclusive também para os condutores. Logicamente, ninguém está querendo, né, ninguém está pensando em se envolver com acidente, mas não à toa o nome acidente, que eles acontecem. Então, até para os condutores também existe um risco altíssimo. Eu vou te pedir, por favor, para trazer primeiro o vídeo, né, do acidente, por gentileza. Informações direto do IML de Belo Horizonte sobre a identificação das vítimas do gravíssimo acidente de Teófilo Otoni no Vale do Mucuri. Teve entrevista coletiva há pouco e o repórter Felipe Quintela traz para a gente agora os principais pontos. Oi, Quintela. Pois é, Kátia Pereira, terminou agora há pouco aqui no IML de Belo Horizonte essa coletiva de imprensa do governo de Minas sobre as ações que têm sido feitas, né, em relação a esse acidente que aconteceu ontem na BR-116 em Teófilo Otoni. Tivemos uma correção, na verdade um aumento no número de vítimas fatais, porque segundo a Polícia Civil, 41 corpos deram entrada aqui no IML de Belo Horizonte na madrugada de hoje. Relembrando que 39 era o número informado pela Entran, a empresa do ônibus de passageiros, um dos veículos envolvidos nesse acidente. Até então a informação era que todas as vítimas desse ônibus foram, né, todas as vítimas estavam nesses ônibus, as vítimas fatais, mas segundo a Polícia Civil foram 41, então pode ser que sejam outras pessoas que estavam ali na hora, pedestres ou pessoas que estavam nesse ônibus também e não estavam na lista da empresa. Fato é que estamos trabalhando nesse momento com 41 vítimas fatais desse acidente em Teófilo Otoni. E a Polícia Civil também atualizou o número de identificados. Foram 11 pessoas vítimas fatais identificadas e 2 delas já foram liberadas aí para as famílias. E a Polícia Civil também detalhou essa investigação inicial sobre a dinâmica do acidente. No momento, a hipótese principal da Polícia Civil é realmente aquela história de que uma pedra teria se soltado da carreta que estava carregando um excesso de peso ali a princípio, e aí teria causado esse acidente, mas pode ser também que um pneu tenha estourado, né, no ônibus, e a Polícia Civil também não descarta isso, mas a linha principal realmente é essa questão da pedra que teria se soltado. As informações também sobre o motorista da carreta que fugiu do local do acidente, a Polícia Civil confirmou que pediu a prisão dele, que a investigação deve apontar se ele pode ser responsabilizado criminalmente ou não pelo que aconteceu, e a Polícia Militar também informou, Kátia, que esse motorista do caminhão tinha o direito de dirigir suspenso por algo que aconteceu em 2022,
quando ele foi parado em uma blitz da lei seca na cidade de Mantena, quando ele se recusou a soprar o bafômetro e teve a carteira apreendida depois de um processo administrativo. Então, esse motorista dessa carreta não estava autorizado a dirigir e, no momento, segue foragido, sendo procurado pela polícia, principalmente na região ali de divisa com o Espírito Santo. Kátia. É isso, é um acidente terrível, né, com 41 vítimas, e ainda tiveram alguns sobreviventes, mas ainda essa investigação que corre sobre o motorista do caminhão, que pode não estar ali com condições de dirigir, né, pode não estar com habilitação válida para dirigir. E a gente tem, né, só para voltar para a questão do DPVAT, a indenização é paga, Sofia, para danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres ou por sua carga a pessoas transportadas ou não com a finalidade de amparar as vítimas de acidente de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa do acidente. Então, esse valor é utilizado para despesas de assistência médica suplementares, como fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses e outras medidas terapêuticas prescritas pelo médico. Também é utilizado para a questão de invalidez permanente, invalidez permanente e definitiva, ou seja, quando não tem mais a possibilidade de recuperação. Nesse caso, por exemplo, são pessoas amputadas, pessoas que não têm mais aquela forma de recuperação, ou para os casos de morte, como aconteceu agora com o acidente, né? Esse acidente que a gente está falando de Minas Gerais. Então, isso significa que acidentes sem vítimas, danos pessoais que não sejam causados por veículos automotores de via terrestre ou por carga, multas e finanças que foram impostos, que foram cobrados, esse tipo de acidentes que foram fora do país, isso não tem cobertura do DPVAT. Então, são para 3 casos específicos e os valores variam, mas podem chegar até R$13 mil. E, logicamente, esses valores são justamente pagos pelo imposto, né, pelo seguro que é recolhido pelo governo. Então, no caso de morte e invalidez permanente, o valor é de R$13.500. No caso de despesas médicas, o valor, a indenização é de R$2.700. De fato, é uma lógica de acalanto, sabe? É o mínimo que se poderia ser feito. Aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer o nosso terceiro vídeo, que é o especialista em veículos, que ele vai falar um pouquinho sobre o que implica agora não ter o seguro DPVAT. Discussão dali, resolveu-se finalmente, não vai mais ter nem DPVAT, nem SPVAT, ninguém mais paga o seguro obrigatório. Isso acaba, evidentemente, com uma série de maracutaias, de confusões, mas, por outro lado, pode deixar sem indenização as vítimas dos acidentes de trânsito. Por quê? Porque quem faz seguro do automóvel, confere aí o que você, que faz seguro do seu automóvel, você paga, além do seguro do automóvel, que as seguradoras chamam de casco, você paga também danos de responsabilidade civil. Podem ser danos materiais ou pessoais. Ou seja, se você bate seu carro contra outro veículo, a seguradora cobre até 100 mil, 200 mil, quanto você determinar, o prejuízo do outro carro e do seu. Mas cobre também a responsabilidade civil, os danos pessoais e materiais. Se você paga esses danos pessoais e materiais, as suas vítimas de um possível acidente estão cobertas pela sua seguradora. Mas, se você não tem seguro do seu automóvel e se envolve num acidente, atropela alguém, por exemplo, esse alguém não vai estar coberto por seguradora nenhuma, porque você não pagou o seguro, nem do seu automóvel, nem danos materiais, nem corporais. Então, preste atenção. Se você não quiser correr esse risco de, no próximo ano, se envolver num acidente e ser até processado na justiça pela vítima, seja pelo dano material, seja pelo dano pessoal, corporal,
faça o seguro do seu automóvel, incluindo danos contra terceiros, materiais, contra o carro em que você bateu, e pessoais, corporais, contra a pessoa que foi vitimada, que foi atropelada, que estava dentro do automóvel envolvido no acidente com o seu automóvel. Então, Isso, em Sofia. É Ou isso, é seja, você extremamente. deixa de pagar o imposto, mas agora, para se proteger, vai ter que pagar o seguro, Um seguro que certamente vai ser mais vai sair caro, mais já que vai caro. envolver com danos pessoais. E aí, quem, né, não, inclusive, não tem condições de pagar um seguro, a gente vê vários casos de pessoas que não têm condições de pagar um seguro, inclusive preferem rastreadores, etc. e tal, que o custo realmente é alto. Essas pessoas, então, podem ser processadas e ainda vão ter, além de pagar as custas jurídicas, ainda pagar a indenização posteriormente. E aí eu vou te trazer só um dado que eu acho que é muito importante. Apesar de ser 2002, a gente inclusive tem dados que apontam que o Brasil cresce anualmente, né, a cada ano, o número de pessoas vitimadas no trânsito. Mas em 2022, o Brasil registrou mais de 33,8 mil mortes no trânsito. Foi uma média de 92 mortes diárias. Cerca de 15, a cada 15 minutos, uma pessoa ficava ferida ou tinha alguma sequela por um acidente de trânsito no Brasil. A gente não está falando de um número pequeno. Inclusive, esse ano, né, a gente teve pelo menos 50 pessoas morreram em acidentes envolvendo carros de luxo até agosto deste ano. Que, inclusive, a gente teve uma série aí de casos que a gente até noticiou aqui no Meteoro, com esses carros de luxo. A gente está falando aí só de carros de luxo, por exemplo. E vários outros que a gente tem ao longo dos anos, infelizmente, um número crescente. Então, é isso, são pessoas, a gente está falando só de óbitos, inclusive, tá? É um número muito grande, infelizmente, essas pessoas ficaram, sim, desamparadas, e a gente tem aí os deputados, inclusive o deputado mineiro, com uma tragédia tão grande que acabou de acontecer no seu estado, se vangloriando de tudo isso e ignorando, né, que essas pessoas ficarão desamparadas. É isso, Sofia. Pois é, eu realmente não vejo o que teria se a comemorar com isso, né? Porque vai sair mais caro para as pessoas, né? Porque vão ter que pagar seguro privado. Vai sair mais caro pro Estado, porque daí vai ter um monte de gente entrando com processo para conseguir indenização, e daí isso é custo para a justiça, sabe? E o processo acaba sendo pior para todos os envolvidos, para o motorista, para a vítima, sabe? Então eu realmente não consegui entender o que se ganhou com isso, sendo que o valor do DPVAT, gente, vamos e convenhamos, para quem tem um automóvel, não era tão caro, sabe? Era o quê? 50, 60 reais no ano, se eu não me engano? Não é. Assim, para quem tem dinheiro para ter um carro, isso daí não é algo que vai impactar tanto assim. Eu realmente não vejo o que se ganhou com tudo isso. É só realmente gente que já sofreu a lavagem cerebral de achar que Estado malvadão fica cobrando imposto de mim, e um bando de político populista que se aproveita desse pessoal que sofreu essa lavagem cerebral para ficar ganhando, para tentar fazer populismo, né? E tem Enfim, uma questão, tá, Sofia? Só para a gente pontuar. De fato, o valor é de 50, 60 reais por ano, a depender do modelo do veículo, mas desde 2020 esse valor não era cobrado justamente pela suspensão de valores por causa da pandemia. Então, ele voltaria a ser cobrado em 2025, mas foi extinto por esses deputados que deveriam agora doar seus salários para pagar as indenizações para as pessoas, né? Não vai acontecer, mas vai que, né? Sim, deixa aqui só a utopia mesmo de sonhar. beleza. Dai, ficamos por aqui. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta.